segundo episódio da nova temporada de Ruptura mostrou pra gente o que aconteceu lá fora. Finalmente, Michel. É isso que eu queria ver. Tava com vontade, desde o primeiro eu queria muito saber o que tinha acontecido depois daquele final da primeira temporada. Sim. E finalmente chegou esse momento. Só que acho que ele trouxe mais perguntas do que respostas pra gente. E menos consequências. Eu achei que ia ser uma coisa meio devastadora, que ia dar mó BO. Não, ela tá viva, a gente tá sendo torturado. E no final, uma manipulação ali, uma manipulação acolá, uma narrativa ali. Não deu nada. Pois é, mas a gente tem muito a discutir aqui. Apesar de não ter tido muitas reviravoltas, teve muita informação, muitas dessas perguntas que a gente deve aprofundar nesse episódio. Pra quem não sabe, eu sou a Mikan, esse aqui é o Michel Aroca, do tudo Série bom? Maníacos. A gente tá fazendo uma cobertura semanal de Ruptura. Toda semana tem episódio novo e a gente faz o nosso vídeo no próprio dia do episódio, na sexta-feira. Bom demais. É aquela cobertura companion. Você assiste o episódio, vem aqui ver nossa review, porque ela é spoilenta, ela tem teoria, é boa demais. É verdade, então tem spoilers aqui até o episódio 2 da segunda temporada. Tome cuidado caso você não tenha visto. Vai lá ver, depois você volta aqui, Isso. deixa o vídeo salvo. E na próxima sexta-feira já vê o episódio 3 e corre lá no canal do Michel pra você ver a estreia com o chat ao vivo, conversar com a gente Isso. aí no chat. Se você tá vendo ao vivo, manda um "Ela está viva!" Ela está viva, comenta aí. É isso, as reviews estão sendo intercaladas. Os episódios ímpares lá no Série Maníacos, os pares aqui na Mikan. Então se você perdeu, quer ver? Ah, mas eu não vi review do primeiro episódio. Tá lá no meu canal, no Série Maníacos, deve estar linkado aqui, eu acredito. Tem a playlist linkada aqui Isso. embaixo. Então, Michel, tô aqui com o meu caderninho, todos os meus garranchos. Isso aqui é uma maravilha, gente. Eu queria que vocês vissem as anotações de Mikan. Que pessoa dedicada. Isso aqui é maravilhoso. É porque senão eu esqueço tudo. Muito eu tenho bom. que ficar anotando cada detalhezinho, porque senão Isso eu é vou esquecer. empenho, Brasil. É isso. Mas, ó, eu queria já começar falando que esse segundo episódio, ele é o oposto do primeiro, em muitos sentidos, Sim. né? O primeiro episódio foi quase que todo dentro da Lumon. Exatamente. Esse, ele tem uma sensação de que é um episódio mais curto. Ele é literalmente mais curto, mas ele passa rápido. Ele é muito focado no que está acontecendo com os outs, né, com a galera que está de fora da Lumon. Como eles estão lidando com o fato de, poxa, peraí, por um segundo, meu inner veio aqui no mundo, o que aconteceu? E eles ficam se perguntando, né? E também... 39 minutos, Por 39 Michel. minutos. E tem toda a correria também da Lumon de abafar tudo, demitir quem tem que demitir, consertar o que tem que consertar, readmitir. Então foi aquela correria pra consertar a cagada que aconteceu no final do season finale passado. Isso, a gente vê quase que uma continuação direta do que aconteceu lá no último episódio da primeira temporada. Isso. E, assim, foi bem interessante o que eles fizeram. Eu comentei no vídeo do Michel lá do primeiro episódio que eles foram bem sacanas de fazer isso, mas ao Nossa. mesmo tempo eles foram corretíssimos. Foi. De deixar a gente sedento por saber o que aconteceu de verdade no mundo. Eu falo mundo real, não é? Os dois são reais, né? Mas no mundo externo, fora da Lumon, qual foi a repercussão verdadeira? Porque a gente já cantou a bola que aquele jornal que o Miltic tinha mostrado pro Mark Fake. era completamente fake. A gente conseguiu até provar que a foto usada era uma foto que foi lá photoshopada e tudo. Muito Vejam legal, o vídeo, muito tá legal, muito muito legal. legal. Mas então a gente já imaginava que aquilo era falso e agora a gente tem a comprovação total. Tanto que o Miltic fala no primeiro episódio que se passaram 5 meses, mas na verdade não se passou nada. Ele fala que ele fez em 48 horas aquela galera contratada ali pra ser a equipe nova do Mark e tudo mais. Então a gente já sabe que tudo aquilo era uma mentira. Assim, a gente já sabia, mas agora a gente tem a comprovação. Comprovado. Exato, não tem mais o que falar. Então esse é um episódio que tem esse perfil completamente diferente do primeiro. Eu achei bem legal que eles se complementam. Acho que é como se fosse um episódio duplo, quase. É um episódio mais sóbrio, mais pé no chão, que eu esperava, né? Cuidado com o que você deseja. Eu queria muito ver o que acontecia. Acabou que não teve tanta ação, tanto desenrolar, mas foi muito bom. Foi legal pra gente bolar teorias. E eu queria saber o que você achou da nova abertura. A gente não falou da nova abertura. Pois é, a nova abertura muito legal. Bonita. Assim, tem a mesma vibe da primeira. A mesma textura, né? O mesmo tipo de animação, Isso, 3D. é bem parecido. E também tem aquela coisa de mexer com a cabeça das pessoas, aquela coisa dos corpos se duplicando, um atravessando o outro, um dentro do outro, né? Mas também tem alguns elementos, né? Tem esse bebê aí, vários bebezinhos, tem o negócio das cabras ali também, né? Eu achei que tá muito bem feito. Eu acho que, não sei, que como a gente acabou de ver, é novidade, talvez eu goste mais dessa abertura do que da primeira, não Pode sei. ser. Tá muito bonito. E eu acho que um ponto que eles focaram muito nessa abertura é o lance da cabeça. A gente vê o chip, termina realmente com o Inner Mark saindo da cabeça do Out Mark. O que Até significa? o olho dele passando assim. Então eles focaram muito nessas pistas, que eu acredito que são pistas, né? E talvez esses bebês, eu acho que tem muito a ver também, que a gente falou na review passada, com o lance de clones. Eu tô muito achando que Ruptura é muito sobre isso, sobre clonagem, sobre imortalidade, sobre como o fundador disso tudo, quem sabe tá vivo até hoje, porque ele conseguiu, 150 anos atrás, descobrir uma forma aí de conseguir viver pra sempre. Mas eu acho muito isso, sabia, Michel? Isso é uma coisa que a gente até... Acho que eu esqueci de falar no vídeo passado, mas que eu acho que a voz ali do conselho é o próprio Kirigan. Pois Aquela é. voz que às vezes responde sim,
sabe, tudo meio uma voz super distante, meio difícil de falar, deve ser porque o cara tá meio preservado em semi-criogenia, sei lá. Não levem muito isso em conta, tá? É uma teoria muito louca, mas é uma impressão que eu tenho. Eu sinto que esse cara ainda tá vivo, de alguma forma. Mas sim, eu acho que a série é muito sobre isso também. E a gente vai falar, inclusive, sobre a Gemma, sobre a esposa do Mark, porque muitas dúvidas foram colocadas em cima disso nesse episódio. Mas antes, vamos falar de uma outra coisa. Porque esse episódio trouxe muitas novas perguntas, trouxe muitos novos elementos ali. Algumas coisas a gente já conhecia, mas ficaram um pouquinho mais complexas. Mas outras são elementos novos mesmo, tem até personagem novo. Só que antes vamos falar de um que a gente já conhece, que é o Irv. O Irv tem alguma coisa rolando, que a gente já sabia ali no fim da outra temporada, né? Que o personagem ali dele de fora, né? O Alt dele, tava investigando a Lumon. Ele tinha os recortes de jornal ali da Lumon, ele tinha aquele mapa com o endereço de vários funcionários. E quando o Milchick vai lá demitir ele é o único que, eu não sei se ele tentou subornar, mas ele fala, peraí, você tá me demitindo? Eu tenho dinheiro lá em cima, vamos resolver isso aqui, não precisa me demitir. Ele quer estar na Lumon, ele tem um interesse. Por quê? Porque provavelmente ele tem uma investigação aí em parceria com outra pessoa. Ele é um infiltrado ali. Eu acho que ele tem algum parceiro nessa investigação. A gente não sabe exatamente qual seria a função do Irv, né? Se ele é profissional de investigação, se ele só é alguém que foi recrutado. Não. Talvez ele já trabalhasse na Lumon e aí ele foi recrutado. Mas, assim, a gente vê que na temporada passada tinha um uniforme da Marinha ali, só que parece que era do pai dele esse uniforme. Sim. Então, não sei se seria dele, se ele é alguém do Exército, da Marinha, mas pode ser que ele tenha alguma associação como investigador, alguma coisa assim. Talvez ele seja jornalista, ou talvez ele seja só um cara comum que acabou sendo recrutado, talvez por aquela doutora que fez a reintegração. Legal. Não sei, né? Talvez ele tenha uma parceria com alguma dessas pessoas que estão aí investindo seus esforços pra derrubar a Lu. E tem até aquela cena mais no finalzinho ali, que tem aquela ligação misteriosa, que ele vai num orelhão público, ele liga lá e ele deixa uma mensagem. O meu Winner recebeu a mensagem. E o que a gente sabe por fato que ele sabe que o Winner sabe? Pois é, como que ele sabe... Qual é a mensagem? A gente ficou pensando nisso, que o Winnie recebeu? Porque, assim, ele não pôde conversar com o próprio Winnie. A gente viu ali no episódio final da primeira temporada que os personagens, eles foram lá pro lado de fora e a gente conseguiu acompanhar o que eles fizeram. A gente viu que ele investigou lá, a gente viu o que ele olhou, o que ele pegou ali na casa, a gente viu ele dirigindo, indo até a casa do Burt e vendo o Burt com a pessoa com quem ele se relaciona, que pode ser o marido, pode ser namorado. O Irv não tem como saber assim imediatamente, né? Mas partiu o coraçãozinho dele. Partiu o coração dele e a gente viu a repercussão disso no episódio 1, né? Só que o Irv, do lado de fora, não tava vendo nada disso. Então, como ele pode ter certeza que o Winnie dele, né, a versão da Lumon dele, viu a mensagem, recebeu a mensagem? Tem que ser alguma coisa que a gente viu ele interagindo no final da temporada. E eu acho que são os quadros. Tem os quadros, tem também o mapa, que ele tem o nome do Burt no mapa, né? Burt Goodman. Sim, eu acho que essas são as duas maiores possibilidades, porque, assim, a única outra coisa, talvez, que tenha é o cachorro, que é o cachorro chamado Radar, né, Raider. Sim. Mas, assim, eu acredito que sejam ou os quadros que estão dispostos em toda a casa, meio que ao redor das paredes todas. Então seria muito fácil, qualquer vez que o Winnie aparecesse lá, ver aquilo lá. Ele vê todos aqueles quadros. Ou então, o mapa que, assim, o Irv de fora tem certeza que o Irv de dentro pegou aquele mapa e viu, porque tava no bolso dele. Sim. Antes não tava, antes depois não tava. quando... Isso. Eu acho até que eu tô pendendo mais pro mapa. Eu também. Na real, acho que eu tô concordando mais com você. Mas, beleza, ele tava com o mapa na parte do Burt. O que que significa o Irv de dentro ter visto aquilo? Que mensagem é aquela? Isso que é interessante, né? Ele sabe que o Winnie dele recebeu a mensagem, mas a gente não sabe qual a mensagem, e ele tá trabalhando com alguém que ele deixa uma mensagem lá no orelhão. E o único motivo que você vai até o orelhão e não liga da sua casa é porque você tá com medo de escuta e quer fazer uma ligação anônima. A gente já viu muita série de espionagem por aí. A gente sabe por que as pessoas usam o orelhão público, né? Então é isso. E aí, assim, no mapa tava escrito o nome do Burt. Assim, tinha o nome de várias pessoas lá, mas ele pegou a parte que tava escrito do Burt, né? Que não quer dizer necessariamente que seja isso que ele olhou. Mas, assim, o que pode ser uma primeira conclusão? Ele estava tentando ligar pro Burt. Só que eu acho que não, porque o Burt tava lá no carro espionando ele. Aí eu fico pensando, por que que o Burt estaria seguindo ele? Será que ele ficou intrigado porque essa pessoa, um tempo antes, estava lá batendo na porta dele? Porque teve isso, né? No começo do episódio a gente viu uns flashes de que o Irv tentou bater Burt, né? Ele até sai do elevador nesse momento. Isso. Quer dizer, quando ele entra na Lumon, quando ele retorna, né? Aí ele começa a gritar Mark, né? Porque acho que ele percebe eu acho que é isso, ele ficou meio confuso. Mas enquanto ele tava lá no mundo externo, ele tenta chamar o
Burt. E eu fico pensando que ele pode ser um cara aleatório, que não tem muita noção de nenhuma conspiração nem nada, e só ficou, cara, por que esse doido tava batendo na minha porta? Ou pode ser que o Burt tenha alguma relação mais aprofundada com a Lumon, que a gente não sabe. O Burt, ele pode até ser, é uma teoria já, né? Uma dessas pessoas que nem o Miltic que não tem o Ruptura. Ah, eu acho que não, acho que ele tem. Eu também acho que ele tem, mas vai que ele tá aproveitando, tendo uma vida dupla, sem Ruptura. Pode ser que por fora, na vida dele, no mundo externo, ele seja um aliado da Lumon, sendo que quando ele tava lá dentro da empresa, ele era de neutro pra rebelde, vamos dizer assim, né? Pode ser. Ele tava mais tendendo a ser um cara mais assim, vamos tentar descobrir o que tem, o que tá rolando. Só que aí ele foi aposentado, né? Ou seja, ele deixou de existir. Que isso é uma coisa que a gente vê sendo abordada nesse episódio ameaça. também, né? O Miltic, ele vai falar depois pro Mark, que o Mark fala que ele meio que não tá querendo voltar pra empresa. Tô pensando em largar a mão, pra pedir as contas aqui. E o Miltic fala, pô, o seu Winnie foi tão corajoso e você vai recompensar ele com a inexistência. Você vai deixar seu Winnie morrer? E é muito interessante, porque quando é do interesse deles, eles tratam o Winnie como se fosse uma outra pessoa. Que... Não, mas eu digo, tipo, eles tratam normalmente como descartável, mas eu tô falando no caso da Lumon, que eles vivem dizendo, não, porque o Winnie, ele é uma parte de você, ele não, imagina, tem independência, não sei o que lá. Mas quando é pra manipular o funcionário, eles dizem, não, olha só, o Winnie é como uma pessoa que você vai matar se você pedir demissão. É muito incrível essa manipulação. Que é meio que a lógica que a gente vê que existe. Tipo, se a gente for pensar mesmo a respeito disso, o Winnie, ele morre quando a pessoa sai da empresa, que foi o que aconteceu com o Burt. O Irving falou, vocês vão deixar ele morrer, né? Na primeira temporada ele fala isso, quando é a aposentadoria do Burt. Muito bom essas temáticas mais filosóficas. Agora a empresa, nesse caso, eles não querem falar que mata quando sai da empresa, né? Mas pra falar pro Mark, pra ele não pedir demissão, aí ele tá matando uma pessoa. E por que você acha que a Lumon faz tanta questão do Mark continuar? De todos os 4, o único que não foi demitido foi o Mark, e que eles estão forçando a barra. Não, você precisa voltar, é o que é 20% a mais no salário, vai matar o seu Winnie, rola toda essa manipulação. E ainda por cima estão espionando ele, né? Que tem esse personagem aí novo, que é o Drummond. Sim. O senhor Carlos Drummond, não, é só Drummond, pelo menos, pelo que a gente sabe. Que ele tava ali, né, junto da galera da Lumon, ele falou pelo conselho. A gente acha que ele é meio que um representante do James Egan, né? Que é o CEO. pai da Hayley, o pai da Helena, né? E ele fala pelo conselho e tal, mas ele vai pessoalmente espionar o Mark. Ou seja, o Mark tá com uma importância ali. Porque o Miltic que cuidou dos outros funcionários, mas o Mark é ele que tá indo atrás. E você viu a comida que a Helena tomou do pai dela ali? Tá muito decepcionado que deu aquele B.O. Nossa, chamou de fétida. Nossa. Caramba. E aquele cara parece ser o braço direito dele, é o cara que ele confia, né? Que o CEO confia. Ele ficou ali na reunião do conselho, na mesa. Agora tá espionando o Mark pessoalmente, lá tomando o cafezinho dele. O que eu achei interessante é que ele tem uma tatuagenzinha na mão dele. Aparece escrito. Que tá até meio lavada a tatuagem, mas dá pra ver que tá escrito Frolic, que é meio que brincadeira, né? Que é um dos temperamentos que o Kier Egan fala, que contribuem ali pra formação da pessoa, né? Então, cada pessoa teria um desses temperamentos e tal. E ele tem o Frolic. Será que ele é um dos 4 cavaleiros dos temperamentos? Nossa, olha só, já pensou se tem um monte de gente, cada um com uma Deve tatuagem? ter. Ia ser meio brega, mas eu ia amar. Os cavaleiros do Apocalipse da Lumon. Mas assim, a gente vê que pelo menos ele deve ser bem fanático pelos tais dos ensinamentos do Kier, porque, cara, pra ele tatuar um dos bagulhos dos ensinamentos do cara é porque ele realmente acredita naquilo, né? Deixar tatuado, pô. Mas enfim, botaram esse cara que é do alto escalão, provavelmente, né? E que toma aí decisões. É um cargo de confiança. Tem no mínimo um cargo de confiança, né? Eu falei toma decisões, não sei se ele toma decisões, mas pelo menos ele tá aí em muita alta consideração pelos Egans, né? Ele tá lá junto com o alto escalão. E botaram ele pessoalmente pra espionar o Mark e a irmã dele ali no café. Isso já é um pouco suspeito, mas a gente vê também que nessas reuniões ali de conselho, eles falam que eles vão fazer de tudo pra que o Mark trabalhe. Eles precisam que o Mark especificamente trabalhe. Tem algo especial ali no trabalho dele que eles querem. Tanto que todos os outros foram demitidos, inclusive o Dylan, que nem saiu pra conversar com ninguém, né? Ele fez a parte de ativar o protocolo externo e tudo dentro da Lumon. O Dylan do exterior, o Dylan de fora, não sabe de nada do que aconteceu. E ele foi demitido também. Ou seja, o Mark seria o único que ia sobrar lá. Eles trocaram os funcionários e tudo pra manter o Mark lá com uma equipe, mas meio que eles só queriam que o Mark trabalhasse. Isso aí, com certeza, até a Helena fala, né? Com o projeto Cold Harbor.
Sim. Eles querem que o Mark termine o Cold Harbor, que a gente viu no episódio passado, tem a ver com a mulher dele. Tem a teoria que talvez ele esteja calibrando uma clone da mulher dele, que só ele é capaz de fazer isso. Deve ter a ver com a conexão que ele tem sentimental com ela, alguma coisa assim. E a Gemma é importante pra Lumon. Então, pois é, isso é muito estranho. E assim, pra quem tá boiando nesse negócio de como assim clone da mulher dele, de onde vocês tiraram isso? No vídeo lá no canal do Michel, a gente falou isso em detalhes, porque aquela tela que aparece no fim do primeiro episódio dá, assim, muitos sinais de que a gente tá vendo ali sinais vitais, tá? A gente tem ali oxigenação, tem temperatura, esse tipo de coisa, tem as imagens de células. É um negócio que aparece muito rapidinho, mas é bem conectado a esse projeto Cold Harbor. O título aparece tanto no que o Mark tá trabalhando, quanto nessa imagem que tem a cara da Gemma ali. É o mesmo arquivo, nome de arquivo, né? Exato. Então tudo dá a entender que esse Cold Harbor, que é tão importante pra Lumon que o Mark trabalhe, a ponto do conselho da própria herdeira ali, né, da Helena Egan, se importar com isso, isso tem a ver com a Gemma, ou alguém que tem o mesmo rosto da Gemma, que é a esposa falecida do Mark. Mas será que ela morreu mesmo, Michel? Então, aí a gente começa também ponto. a pegar as outras pistas que foram deixadas nesse episódio. A gente vê ali na conversa que o Mark tem com a irmã dele lá no cafezinho, que ele fala, pô, se o seu marido morresse, queimado, não sei o quê. Então, peraí, quer dizer que a Gemma morreu queimada, mas ao mesmo tempo ele fala que ele reconheceu o corpo. Então não é aquela parada que, com certeza é ela, mas não tem como saber porque tá tudo queimado. Não, ele foi lá no IML, reconheceu o corpo da mulher dele meio queimada. Mas um corpo queimado é mais fácil de você mentir. Vamos supor, ela tem uma marca de nascença, ela tem uma tatuagem. Você pode pegar lá um outro corpo, queimar, botar a mesma marca e falar, reconheci por causa dessa marca de nascença, por causa dessa tatuagem, e você dá um balão no Mark. Ou ela realmente morreu e agora tem uma clone. E temos possibilidades. E eu realmente, eu não tava muito querendo entrar nesse rolê de clone e tal, mas assim, eu acho que a série abre sim margem pra isso. Com certeza. Eu acho que eles abriram muita margem, ainda mais falando, poxa, é isso, ela morreu, eu reconheci o corpo. Eu não sei se eles reconstruiriam o corpo depois das queimaduras, a gente veria talvez alguma cicatriz, mas alguma já envolve coisa ressurreição, é outra coisa, né? Não, eu tava pressupondo que talvez ela estivesse viva e disfarçaram o corpo, sabe? Mas assim, eu imagino que ela tenha morrido mesmo, ela tenha morrido queimada mesmo. Só que aí, como faz? O que eles fizeram? Eles clonaram, eles criaram um androide meio orgânico ali, com sinais vitais. Gente... Olha a piração, coisa boa. Eu odeio entrar nessas pirações, eu gosto, mas eu acho que a série tá abrindo margem por enquanto pra isso. Não quer dizer que vá ser isso necessariamente, tá? Pode ser que simplesmente a Gemma tenha tentado fugir, forjado a própria morte aí, a Lumon apoiou. Eu lá sei, né? A gente vai ter que descobrir ao longo da temporada. Eu acho que a gente vai ter esse flashback dele reconhecendo o corpo dela. Eu acho que sim, mas é como você falou, é mais fácil você forjar um negócio desse se o corpo tá danificado, porque você pode deixar aquele corpo lá quase carbonizado, deixar uma característica ou outra identificável, e aí eles conseguiriam talvez enganar o Mark nesse caso. Só que aí vem a minha maior pergunta, por que diabos eles fariam isso? Né? Eu acho que isso é, pra mim, a maior questão. Qual é a importância do Mark antes dele entrar na Lumon pra que isso acontecesse? Tem alguma coisa. E você vê que a Patricia Arquette fala pra ele no final do episódio que ele é facilmente manipulável. Então você decidiu ficar na empresa, tem alguma coisa a ver com abacaxi? Entendi, você é facilmente manipulável. Então, se ele é facilmente manipulável dessa forma, reconhecer o corpo errado, também tá no jogo. E talvez até fazer ele entrar na Lumon, começar a trabalhar lá, sabe? Pegar esse luto dele e fazer com que ele descontasse esse luto trabalhando fora, né? Pra não se sentir, como é que o Miltic fala? Sufocado pelo fantasma da esposa, né? E assim, ele só entrou na Lumon por causa do luto. Então, talvez tudo tenha sido manipulação. Eles precisavam dele na Lumon, ele só entraria se ele tivesse sentimento ruim, então eles geraram esse sentimento ruim do luto, fingindo que a mulher dele morreu, sabe? Dá pra gente começar a desenrolar aqui o novelo, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, por que ele? Tem alguma coisa de especial, né? Eu acho que talvez tenha rolado de simplesmente a Gemma morreu e aconteceu um acidente mesmo, e aí eles pegaram essa oportunidade, vamos dizer assim. Sim, esse temos um viúvo aqui que a gente pode usar pra tentar reconstruir a personalidade dessa pessoa que morreu. Esse é o mais provável, eu acho. Eu acho que deve ser meio essa toada. Esse negócio de reconstruir personalidade a gente também falou no vídeo 1, tá? Porque a gente viu toda essa coisa dele pegar os números pelos sentimentos e tudo mais. É como se fosse um captcha de sentimentos, né? Então, na minha opinião, ele tá meio que ensinando um algoritmo, uma inteligência artificial, um possível clone aí, sei lá, como se sentir em relação às coisas, né? Meio que treinando a personalidade, sentimentos. Só que aí eu me pergunto, precisa ser
o marido da pessoa pra treinar esses sentimentos? Será que é treinar sentimentos mesmo que ele tá fazendo? Treinar sentimento é uma parada louca, né? É. Isso é novo. Então, porque meio que qualquer pessoa poderia treinar os sentimentos de outra. Meio que ensinar a ser humano. Porque precisa ser alguém tão próximo, né? Tão ligado. E a gente já viu que a senhora Colbell, ela tentou na temporada passada fazer meio que uns testes, botar os dois na mesma sala, acender aquela vela aromática que era da Gemma, pra ver se tinha alguma reação algum dos gatilho. dois. E não tinha nada, um não sentia muita coisa pelo outro, né? Eles nem se interagiam muito ali, né? Mas eu acho muito estranho que seja o Mark. Eu acho que tem que ter algum motivo que acho que a gente vai descobrir depois do porquê o Mark é tão importante pra empresa. Isso vai ter que aparecer. Primeiro, por que a Gemma é um experimento, se for um experimento mesmo. E segundo, por que o Mark... especificamente o Mark. Precisa trabalhar nesse experimento. E será que eles escolheram a Gemma por causa do Mark ou escolheram o Mark por causa da Gemma? Ouve a galinha. Eu acho que tem essas questões aí principais que a gente vai ter que descobrir. E a senhora Colbell sabe algo sobre isso. Claro. Porque ele perguntou e ela entrou no modo surto ali, deu o maior susto, buzinando e gritando. Eu quase pulei ali. Ela tá pé da vida, né? Porque ela foi retirada ali do andar que ela dominava, perdeu o emprego pro Milchick, e agora ela supostamente ganhou ali uma promoção, mas tá tendo que ir pra outro lugar, pro departamento. Ela não tá feliz, ela não queria essa promoção. Essa promoção, na verdade, é um isolamento. Ela está sendo exilada, na verdade. Quase como se eles estivessem botando ela num cantinho ali. Total. Mas ó, a gente trouxe muitas perguntas, mas eu queria trazer uma curiosidade, Cara, um isso easter é muito egg. legal. A Mikan, ela conhece dos bastidores, do histórico da série. E quando a gente vê aquela cena na loja de portas, a Mikan falou, opa, peraí, eu já ouvi algo parecido sobre loja de portas. Pois é, eu vi ali Doors, eu tipo, putz, não é possível que seja isso. Porque esses dias mesmo, antes de sair a segunda temporada, tinha estreado o podcast oficial ali de Ruptura, feito pelo Ben Stiller. Pra quem não sabe, o Ben Stiller é um dos principais responsáveis criativos da série. Sim. Ele apresenta junto com o Adam Scott, que é o Mark. Que é o Mark, protagonista. E eles trazem convidados e tudo, e no primeiro episódio eles trouxeram o Dan Erickson, que é o criador do conceito da série, ele trabalha na série também. Escreve. E é uma história muito interessante, eu não vou contar toda aqui, mas basicamente o Dan Erickson teve a ideia da série quando ele estava trabalhando em uma fábrica de portas. Olha que legal isso, cara. Isso é muito bom. É muito legal. E ele fala, né, poxa, eu agradeço muito por aquele trabalho, mas assim, eu queria trabalhar em Hollywood, eu tava cheio de dívida. A última coisa que eu queria era trabalhar naquele lugar. Então, quando eu tava lá, eu desejava que meu dia acabasse logo. Eu queria entrar e pular logo pra saída. Ou seja, ele já pensou logo de cara de ruptura. No que seria a parte boa do conceito da ruptura, muito né? Legal. Só que aí depois eu acho que ele deve ter parado e pensado, não, mas peraí, e o meu eu que tá no trabalho, né? Acho que ele deve ter pensado toda essa coisa mais complexa que se tornou depois a premissa da série. Não, e essa sequência é muito legal, né? Porque a gente vê ali o Dylan tentando um emprego novo depois que ele foi demitido da Lumon, e ele está ali naquela entrevista de emprego que ela começa um pouco esquisita, mas engata. Ele cria uma conexão ali com o dono da fábrica, os caras começam aquela conversa esquisita sobre porta. Por algum motivo, o Dylan manja de porta também, respondeu todas as perguntas. Porque ele tá na série que foi criada pelo cara que trabalhou nas coisas de porta. Até o momento que azeda. Até o momento onde rola ali um deal breaker, um preconceito onde o dono da loja fala, não, por esse motivo, não tem como você trabalhar aqui, que é quando ele descobre que o Dylan fez lá o implante de ruptura. E aquilo ali é tratado como se fosse algo abominável. Pois é. Né? O dono da loja fala, não, eu não tenho por que contratar você decidiu circuncisar seu cérebro, fazer um negócio na sua cabeça, você faz o que você quiser, mas eu não sou obrigado a tolerar esse tipo de abominação. Nossa, sim, o próprio Dylan fala, isso é discriminação e tudo. E eu achei uma frase que ele falou muito interessante, que é, a gente quer um tipo de pessoa, não um tipo de duas pessoas. Ou seja, né, eu acho que já deu pra ver que na sociedade como um todo, uma pessoa que passou pelo procedimento da ruptura é visto como talvez uma pessoa ambígua, né? Isso. Ah, você tem duas personalidades, então... Duas caras da vida real. É, meio que isso. Então, eles ficam pensando, poxa, será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que ela fez coisas durante o trabalho que ela não sabe? Eu acho que deve passar um pouco por isso, assim, um discurso coletivo, sabe? Isso. E é bem interessante que tenham mostrado isso pra gente na série, ainda mais numa cena que dá pra ver que tem a ver com os bastidores, muito né? legal, Por mais muito que legal. seja um sinal, assim, tão breve, mas é bacana. E que bom que ele perdeu esse emprego, porque depois ele foi recontratado pela Lumon. Ainda bem que não deu certo. Ele, não quero mais ir pra Lumon, tô trabalhando na loja de porta que tô feliz. E aí o Mark não ia fazer o Cold Harbor? Ia dar uma BO. Olha, eu acho que no fim das contas seria melhor se o Mark não fizesse esse Cold Harbor. Seja lá o que tá acontecendo, não deve ser coisa do bem. Acho que qualquer coisa que a Lumon quiser realizar assim com muita força, Não. a gente já deu pra ver que não tem boas intenções. Boa intenção não né? tem nada ali, não. O que eu sei, Michel, de verdade, O quê? é que eu tô muito animada pra ver o
terceiro episódio. Yes! Semana que vem estamos de volta lá no Série Maníacos, o terceiro episódio. Não perca os reviews semanais dessa duplinha maravilhosa. Tem a playlist aqui, siga-nos. Posso pedir? Você me permite pedir like na sua audiência aqui? Por favor. Dê like nesse vídeo maravilhoso. Olha a pesquisa da Micam, Brasil. A minha letra feia. Isso aqui merece 30 milhões de likes. Manda esse link para as pessoas que adoram Ruptura e gostam dessa investigação que a gente está fazendo, esse bate-papo legal. Não perca, tá muito legal. Eu quero deixar um código secreto, hein? Pra pessoa comentar. Comenta. Comenta aí, Frolic, que nem Frolic. tá escrito aqui na tela, né? É um jeito estranho de falar, Isso. que é a palavra aí da tatuagem do cara. Aí eu vou saber que você viu até o final. Você vai Perfeito. ganhar perks, door perks, como é que é? Door perks, Presentes de porta, seja lá o que for isso. Tchau! Tchau.